2024 está praticamente no fim e eu acho que já podemos dizer que esse ano foi muito bom pro terror. Tivemos diversas surpresas. Teve filme de freira maluca, filme de religioso maluco, o Nicolas Cage interpretando um lunático também teve isso. Enfim, foi um ano bem interessante. Eu sou a Júlia, bem-vindos ao canal e hoje estarei falando meu top 10 filmes de terror de 2024. Em 10º lugar, Imaculada. Uma freira interpretada pela Sydney Sweeney, ou seja, uma freira uma freira lindíssima, se muda para um convento isolado na Itália. Aí eu também já não... né? Por que ir para um convento tão isolado na Itália? E lá ela começa a descobrir vários mistérios sombrios daquele lugar. Ou seja, coisa boa é que não tem. Eu achei esse filme extremamente criativo, o que é muito estranho para um filme de freira. Eu assisti ele no cinema e eu tava pensando que eu não iria gostar, pra falar a verdade. Só que as pessoas que estavam vendo estavam tendo uma reação bem positiva em relação ao filme. Eu pensei, nossa, deve ter algum pulo do gato, alguma coisa interessante que algum filme ainda não fez. E eu acho que é o caso desse filme. Eu não sei se ele é tão original e tão genial, mas ele conseguiu ser criativo, ainda mais pra um filme de freira. A construção do terror é muito boa também, é um filme que te prende. Aí, claro que temos que falar da atuação da Sydney Sweeney, que tá maravilhosa. Mas assim, eu tenho uma ressalva com esse filme. Eu acho que ele entrega o que tá acontecendo um pouco cedo demais. Se eu não me engano, bem na metade do filme ele já fala o que tá rolando. E eu adorei a revelação, eu só acho que ela poderia ter sido um pouco pro final. E falando em final, o que foi aquilo? Vai sem medo, mesmo que você não curta tanto filme de freira que nem eu. Em 9ª posição, Apartamento 7A. Uma menininha dançarina, ela sofre uma lesão e perde tudo. A casa cai, ela não consegue mais nem pagar o aluguel. Parece que tá no Brasil, né? Só que daí ela conhece um casal que promete a ela muita fama e as coisas que já estavam ruins começam a piorar. Mas coisas boas também começam a acontecer, mas muitas coisas começam a piorar. Esse filme é uma prequela do filme Bebê de Rosemary, e eu não acho que você precise assistir ao filme antes de assistir a esse, porque ele funciona muito bem como um filme único, um filme singular. A questão do terror não chega aos pés do peso, né, que tem o Bebê de Rosemary, mas assim, é um filme que funciona muito bem e eu acho que vale a pena, principalmente se você for fã de terror, você vai provavelmente curtir esse filme. Ele vai no mínimo te entreter, e é uma história bem interessante. Não sei como que eles conseguiram fazer um filme tão propenso a ser ruim ficar bom. Em número 8, Cuckoo. Sim, esse é o nome do filme. Aqui nós temos a história da Gretchen, não a nossa Gretchen, mas uma personagem interpretada pela Hunter Schafer que se muda pra Alemanha com o pai, a madrasta e a minha irmã. E aí ela já tá odiando a situação, não tá gostando da casa nova e de repente coisas bem estranhas começam a acontecer naquela comunidade local. É o tipo de filme que é melhor você assistir sem saber muito. Eu achei a história muito original. Ela envolve um bicho, no caso, que tem a ver com o tal do cucu, no caso um passarinho. Enfim, eu acho que só sabendo disso já é o mínimo pra você pensar, tá bom, legal, interessante. Como assim um filme de terror com um passarinho? Mas ele consegue fazer muito sentido. Eu achei a história bem explicada e eu vi que teve uma galera, assim, que tacou hate nesse filme, que não gostou mesmo. E eu não entendo porquê. Eu achei ele super divertido de assistir, no mínimo isso. E claro, ele não explica tudo nos mínimos detalhes, mas eu acho que tudo que ele precisava explicar, ele entrega. A atuação da Hunter Schafer tá muito boa. A construção do terror é incrível. É um filme que em alguns momentos dá um pouco de medo, porque, como eu falei, tem o envolvimento de um certo passarinho nessa história, mas não é exatamente um passarinho. É um filme que, além de entreter, vai te fazer refletir minimamente. Vale bastante a pena. Em 7º lugar, Sorria 2. Sorria, pois você vai morrer de novo. Mentira, brincadeira. Aqui nós temos a continuação da história da entidade do primeiro filme. Eu confesso que eu não gostava do primeiro filme. Eu acho que até hoje eu não gosto do primeiro filme. Só que aqui a entidade ela volta muito mais perigosa, então ela consegue assustar muito mais. O filme também consegue te prender mais pra querer saber o que acontece na história, até porque a entidade ela não tá assombrando uma pessoa comum. No primeiro filme assombrava uma médica, se não me engano, uma psiquiatra. Nesse filme tá assombrando uma cantora famosa, então tem essa questão de lidar com
a pressão de lidar com o público, tem a questão de que é uma pessoa que tá sempre nos holofotes, então como que uma pessoa se comportaria nessa situação estando possuída por uma entidade que sorri e te mata? Como que isso aconteceria? Pois é, o filme te mostra que apesar dele não contar muito sobre a entidade, ele só continua a história dela, ele consegue te prender e conseguiu me surpreender positivamente. Em sexta colocação, Strange Darling. Uma menininha sai num date com um molequinho, quer dizer, eles são adultos, né? Mas eles saem no date e esse date, de repente, se transforma numa caça. É o tipo de filme que é melhor você não ver trailer, você não pesquisar nada antes de assistir. Esse filme aqui, ele é muito bem editado. Ele também acontece numa história não linear. Eu acho que essa não linearidade, não sei se essa palavra existe, mas isso acaba trazendo bastante brilho pro filme. Além das atuações serem muito boas, ele tem uma trilha sonora original que combinou assim demais, porque você ouve as músicas, elas são bem... Elas têm um lado meio romântico, porque era um date, um lado mais leve, mas tem aquela melodia super assombradora, sabe? É uma tipo uma canção de Niná de terror. Como que eu não assisti antes? Porque ele é uma obra-prima. Indo pro top 5, temos mais um filme de freira, A Primeira Profecia. Pois é, eu não curto muito filme de freira, talvez porque eu tô meio traumatizada com os filmes ruins do universo do Invocação do Mal. Mas, assim, gente, o que é esse filme? E eu já tinha ouvido falar da história da Profecia, que é aquele filme clássico de terror, só que eu nunca tinha assistido, mas eu sabia que se tratava daquele menininho, que não era um menininho comum, né, que na verdade ele é o filho do demônio. A Primeira Profecia é então uma prequela, é o que acontece antes daquele menininho nascer. Ele é tão bom que ele não depende do filme original pra você gostar. Eu nem tinha assistido o original ainda, eu assisti o original porque eu gostei muito desse. E também todo o cenário e a construção do terror são muito bem feitos. Em quarto lugar veio aí Longlegs, o filme mais visto depois de Meu Malvado Favorito 4. Pois é, eu amo essa imagem. Aqui, Nicolas Cage interpreta uma figura bem assustadora e sinistra nessa história de investigação do FBI atrás de um assassino de famílias. Basicamente é isso. A história, na verdade, ela é bem simples e eu gostei muito de como ela é contada, como todo o terror é construído. Ele tem vários momentos silenciosos, mas mesmo assim você consegue sentir aquela atmosfera que dá medo. A atriz principal, a Maika Monroe, tá excelente fazendo a investigadora do FBI. E temos também uma revelação bem interessante que eu não tava esperando. Quanto mais eu penso nessa revelação, mais eu gosto do filme. Apesar de que eu não amei o filme. Quer dizer, eu amei o filme, né? Ele tem quarto lugar. Mas ele não é um filme que eu assistiria tantas vezes novamente. Porque o que ele quer passar, você já consegue pegar numa assistida só. Ou em duas. Como eu tava meio louca de vinho, quando eu assisti a primeira vez, eu assisti de novo. E eu curti muito que tem um elemento nessa história que não costuma ser tão presente em filmes de investigação de um assassino. E esse elemento é o que faz o filme ficar tão assustador, e não só assustador, eu acho que ele chega a ser perturbador. O tom do filme é muito sério e muito pesado. Aquela risada do Nicolas Cage, meu Deus, o que foi aquilo? Chegando no top 3, A Substância. Uma estrela muito famosa de Hollywood é demitida do seu programa de TV de aeróbica e aí no meio do desespero ela aceita a proposta de um laboratório de conseguir uma versão aprimorada de si através de uma substância chamada A Substância. Pois é basicamente isso. Esse filme aqui, pra quem faz design, no caso eu faço design na faculdade, e eu conversei muito com um professor de design que eu tenho, sobre como esse filme ele não é apenas uma obra do terror cinematográfico, mas ele também é uma obra de design, sabe? Tem toda a construção da identidade visual da substância, aí tem a questão das cores no filme, e ele beira muito a um surrealismo. Então, tipo, tem esses elementos de ficção científica, mas ele também tem umas questões bem surreais e até bastante inverossímeis. Eu gostei muito desse surrealismo e eu acho que o filme ele brinca com esse surrealismo até o final. Quanto mais pro final, mais as coisas escalonam. E eu sei que tem gente que não curte muito o final, mas eu achei que funcionou bastante, até porque o filme todo tem esse tom mais inverossímil.
apesar de passar uma mensagem bem atual e bastante realista. Ele é um filme em que muita coisa acontece e eles vão até o extremo até não dar mais. Em segundo lugar, Pisque Duas Vezes. Frida é uma garçonete e ela conhece o bilionário Slater King. Ele possui uma ilha particular, então ele a convida para ir nessa ilha particular e uma galera se junta, vai pra lá, passam férias e vai tudo bem, né? Imagina, do lixo ao luxo, de trabalho como CLT a uma ilha particular. Tá tudo ótimo, só que ao longo dos dias a Frida começa a perceber que apesar daquele lugar ser maravilhoso, colorido, cheio de amor, diversão, tem algumas coisas estranhas no ar. Eu amo esse tipo de filme, em que tá tudo bem, mas você sente que não tá. Eu adoro... Ai, isso aí, ó, pra mim é um prato cheio. Ele tem um enredo bem diferente, não tem nada a ver com os filmes que eu falei. Mas ao mesmo tempo tem tudo a ver com os filmes que eu falei, porque ele bebe muito dessa fonte. Esse filme aqui é dirigido pela nossa Nepo Baby, filha do Lenny Kravitz, a Zoe Kravitz. Só que ela manda muito bem. Tem o ex-noivo dela aqui também, o Channing Tatum. Tem outros atores maravilhosos. Tem outros Nepo Babies, mas eles estão bem, então tudo certo. Existem muitas cenas aqui dentro que não são confortáveis. Apesar disso, o filme é muito divertido. Eu sei que pode soar meio estranho falar isso, mas ele consegue ser leve mesmo sendo pesado. Ele tem um lado bem realista, mas ele consegue te divertir e consegue te prender pra você querer saber o que tá acontecendo naquela ilha. E agora então vamos para o meu filme favorito de terror do ano, Herege. Esse filme aqui, ele não é apenas um filme de terror, eu acho que ele é um filme extremamente importante. Te faz refletir muito, não só sobre religião, mas sobre estruturas de poder e sobre estruturas religiosas. Nesse filme aqui temos a história de duas menininhas mormons e elas vão tentar converter um cara, elas vão até a casa dele, tentam converter ele, só que a situação é muito mais perigosa do que parece. É o tipo de filme que é melhor você não saber muito onde assistir. Vale a pena assistir o trailer, porque eles não entregam quase nada. Eles só mostram cenas, assim, do primeiro ato do filme. Eu acho que o que eu mais gostei nesse filme foi a simplicidade dele. E mesmo sendo simples, ele também tem várias referências bem interessantes que tu nunca ia parar pra pensar que estariam num filme de terror. Então, ele cita tanto Star Wars quanto o Inferno de Dante, quanto Radiohead, Lana Del Rey. É aquilo, é um filme muito original, mas que vai no simples, e isso me pegou demais. Eu assisti esse filme já umas 4 vezes, porque ele realmente deixou um impacto muito grande em mim. Enfim, essa foi a minha lista, eu espero que tenham gostado. Me falem qual é a lista de vocês dos melhores filmes do ano, me digam se eu esqueci de algum filme. Tem outros que eu gostaria de assistir, tem outros que eu assisti que eu não gostei tanto, que eu não botei na lista, obviamente. Se gostaram, espero que fiquem no canal, e até a próxima!